Olá, meu nome é Bruna e junto das minhas colegas Luísa e Nicole, vamos apresentar o artigo Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation, a Randomized Trial, publicado no The New England Journal no dia 15 de abril de 2021. Estenoses biliares não anastomóticas são o resultado da recuperação incompleta da isquemia biliar e de lesão de reperfusão, resultando em estreitamento fibrótico do lúmen do ducto biliar e obstrução de fluxo de bile. E é uma das principais complicações após o transplante hepático, resultando em colestase e colangite, e frequentemente no uso de intervenções biliares ou mesmo retransplante. Sua incidência é aproximadamente 3 vezes maior após o transplante de fígados obtidos de doadores por morte circulatória do que por morte encefálica. Mesmo assim, fígados de doadores após morte circulatória são cada vez mais usados para o transplante devido à escassez de órgãos de doadores. Embora a preservação estática no gelo convencional forneça alguma proteção contra essas complicações, métodos de preservação mais avançados são necessários para melhorar os resultados após o transplante de fígados obtidos de doadores após morte circulatória, e também para aumentar a frequência de uso desses transplantes. A máquina de perfusão hepática oxigenada ex situ é um método de preservação dinâmico que foi desenvolvido para reduzir a incidência e a gravidade de lesões de isquemia e reperfusão, e para melhorar os resultados após o transplante de órgãos. Estudos pré-clínicos mostram que um período de 1 a 2 horas de perfusão utilizando essa máquina restaura a função mitocondrial e reduz a produção de espécies reativas de oxigênio e padrões moleculares associados a dano após transplante. Essa técnica relativamente simples pode ser executada após o armazenamento convencional estático no gelo. As primeiras experiências clínicas sugerem que este método de preservação é seguro, reduz a incidência de lesão de preservação hepatobiliar e é associado a um melhor funcionamento precoce do transplante, em comparação com o armazenamento estático no gelo. Mas os estudos que trazem esses indícios são baseados em coortes pequenas, feitos em um único centro e sem um grupo controle randomizado. Então, a fim de ter evidências mais concretas, este ensaio clínico multicêntrico randomizado controlado tem como principal objetivo comparar a perfusão da máquina oxigenada hipotérmica com a preservação estática convencional em gelo no transplante de fígados de doadores após morte circulatória, para estabelecer a incidência de estenoses biliares não anastomóticas nas diferentes situações. Assim, a hipótese testada é de que a máquina pode ser usada para prevenir essa complicação em pacientes submetidos ao transplante. Quanto à metodologia, o estudo foi um ensaio clínico randomizado, controlado, multicêntrico, prospectivo, com 2 grupos. Realizado em 6 centros de transplante de fígado da Holanda, Bélgica e Reino Unido, e foi coordenado pelo Centro Universitário de Medicina de Groningen, na Holanda. O estudo foi registrado no clinicaltrials.gov e publicado em um jornal revisado por pares. O protocolo foi aprovado por comitês de ética em pesquisa em cada centro de estudo e por órgãos reguladores de dispositivos médicos em cada país. Esse estudo foi financiado pela Fonds Nots Aura, fundação holandesa que tem o objetivo de financiar projetos na área de saúde. Além disso, a norte-americana Bridge to Life apoiou o teste fornecendo fluido de perfusão de máquina e cada centro participante cobriu os custos para a compra da máquina de perfusão. O treinamento dos perfusionistas foi fornecido pelo fabricante holandês Organ Assist como parte de suas responsabilidades regulares pós-venda. As organizações de apoio não tiveram nenhum papel no desenho do estudo, coleta, gerenciamento, análise, interpretação dos dados, redação do relatório ou decisão de enviar o relatório para publicação. Quanto ao conflito de interesses, o Dr. Jokmans relata ter recebido apoio para viagens da Astellas Pharma, uma indústria farmacêutica japonesa, e o Dr. Porte relata receber suprimentos doados pela Bridge to Life, que forneceu fluido de perfusão de máquina ao estudo. Nenhum outro conflito de interesse potencial relevante para este artigo foi relatado. A randomização foi gerada por um computador em blocos de 6, com estratificação de acordo com o centro de ensaio e a indicação para transplante por colangite esclerosante primária. Ela ocorreu imediatamente após o fígado de um doador ser aceito pelo cirurgião responsável pelo transplante para o receptor. O ensaio clínico também não interferiu com o processo normal de alocação ou aceitação. Os pacientes foram distribuídos randomicamente em uma razão de 1 para 1 para receber um fígado que havia sido preservado ou com a máquina de perfusão hipotérmica oxigenada depois de preservação fria estática durante transporte, ou somente com a preservação estática convencional em gelo. Os pacientes e as equipes de obtenção de órgãos não estavam cientes acerca da atribuição de cada grupo de ensaio. Por fim, o acesso a informações do estudo não foi restringido por acordos de confidencialidade. Os pacientes elegíveis para participar do estudo foram os maiores de 18 anos que estavam passando por um transplante com o enxerto de um doador após morte circulatória.
Os critérios de exclusão foram massa corporal menor do que 40 kg ou positividade para HIV ou vírus da hepatite B ou C. Também foram excluídos os pacientes que estavam passando por transplante por insuficiência hepática fulminante ou por disfunção primária depois de um transplante prévio, assim como pacientes que foram incapazes de prover um consentimento informado e os que tinham contraindicação para passar por uma colangiografia por ressonância magnética. Todos os pacientes incluídos forneceram consentimento informado por escrito. Os fígados de doadores foram obtidos, preservados e transportados para o centro de transplante com o uso da preservação convencional seguindo a prática padrão, assim como a cirurgia de transplante e os cuidados pós-operatórios. O sistema de suporte do fígado foi utilizado para a perfusão da máquina ex situ do fígado. O sistema permite uma perfusão dual, controlado por pressão, pela veia porta e para a artéria hepática, com o uso de 2 bombas centrífugas que proviam fluxo contínuo pela veia porta e um pulsátil de 60 batidas por minuto e com maior pressão de perfusão para a artéria hepática. A duração mínima de perfusão com a máquina estipulada pelo protocolo foi de 2 horas. O resultado primário observado foi a incidência de estenoses biliares não anastomóticas sintomáticas após 6 meses de transplante. Para evitar vieses, a colangiografia por ressonância magnética foi realizada após 6 meses, a fim de detectar evidência de colangiopatia em pacientes que ainda não tinham recebido um diagnóstico. O tempo de 6 meses foi considerado suficiente, porque as estenoses biliares não anastomóticas geralmente são detectadas de 3 a 4 meses após o transplante. Todas as colangiografias, tanto de pacientes sintomáticos quanto assintomáticos, foram revisadas por radiologistas independentes que não estavam cientes do método de preservação e dos sintomas clínicos, e no caso de discordância entre eles, um terceiro radiologista foi consultado. Os desfechos secundários foram registrados de acordo com o tempo estipulado para a ocorrência de cada um. Baseado nos registros prévios acerca dos transplantes de fígado obtidos de doadores após morte circulatória, os autores presumiram uma redução proporcional de 60% do grupo com a preservação convencional para o grupo que utilizou a máquina de perfusão. Foi calculado que seriam necessários 77 fígados em cada grupo do ensaio e, posteriormente, um paciente adicional foi incluído em cada grupo, resultando em 78 pacientes por grupo. Todas as análises de resultados foram pré-especificadas no protocolo e no plano de análise estatística. As covariáveis pré-especificadas nesse modelo foram baseadas em literaturas relevantes e incluíram fatores de estratificação e fatores de risco dos doadores. Foi assumido que os dados perdidos aconteceram aleatoriamente, sendo realizada então uma imputação múltipla quando mais de 10% de todos os pacientes tinham dados ausentes para uma variável específica. Os testes foram bilaterais e os resultados são relatados com intervalo de confiança de 95%. O valor de P foi de 0,05, sendo então considerado ter relevância estatística. E as análises de dados foram feitas utilizando o software SPSS, versão 23.0. Bom, agora eu vou abordar os resultados do estudo, o qual foi realizado entre janeiro de 2016 e julho de 2019. Nele, 245 pacientes foram avaliados para elegibilidade, dos quais 160 foram randomizados. Após a randomização, 4 transplantes foram cancelados antes do estudo começar. Destes, 3 eram do grupo controle e 1 era do grupo da máquina de perfusão hipotérmica. O motivo dos cancelamentos foi estenose massiva em 2 fígados, artéria extremamente danificada em outro e a descoberta de pseudomixoma peritoneal em um dos pacientes. Assim, houve a inclusão de 78 pacientes no grupo controle e 78 pacientes no grupo da máquina de perfusão. Como pode-se observar na tabela, as características básicas entre os 2 grupos, tanto dos doadores como dos receptores do transplante, foram muito similares. Em relação aos doadores, a média de idade no grupo da máquina de perfusão foi de 52 anos, enquanto que do grupo controle foi de 49 anos. A porcentagem de doadores homens do grupo da máquina foi de 52% e do grupo controle 51%. A média do índice de risco do doador foi 2,12, igual nos 2 grupos, assim como o IMC médio dos doadores, que foi de 25. As características de preservação do fígado também foram muito parecidas entre os grupos. No entanto, as diferenças mostraram-se estatisticamente relevantes no que tange o tempo médio de isquemia estática fria, o qual foi de 6 horas e 49 minutos no grupo controle e 6 horas e 11 minutos no grupo da máquina de perfusão. Além disso, as características dos receptores do transplante, idade média, sexo, escala MELD e terapia de substituição renal também foram similares entre os grupos, como observado na tabela. Em relação ao desfecho primário esperado do estudo, a ocorrência de estenose biliar não anastomótica foi observada em 5 dos 78 pacientes do grupo da máquina de perfusão hipotérmica, representando 6%, e em 14 dos 78 pacientes, ou seja, 18% do grupo controle, tendo esse desfecho um valor de P igual a 0,03.
Todos os pacientes que apresentaram estenose biliar não anastomótica receberam o diagnóstico antes da realização do exame de colangiografia magnética aos 6 meses. Além disso, os 19 pacientes que tiveram estenose biliar não anastomótica ou apresentaram sintomas clínicos ou fizeram exame laboratorial para medição da colestase sérica ou ambos. Também foi feita a observação cega das colangiografias para confirmar a ocorrência de estenose biliar não anastomótica nesses pacientes. Já em relação aos desfechos secundários, observou-se que a ocorrência de síndrome da pós-perfusão durante a cirurgia foi de 12% no grupo da máquina de perfusão e de 27% no grupo controle. Ainda, os níveis de potássio plasmático imediatamente após o transplante também foi menor no grupo que utilizou a máquina. Em relação às complicações associadas ao enxerto, a disfunção precoce do enxerto ocorreu em 26% dos pacientes da máquina e em 40% dos pacientes do grupo controle. No grupo da máquina, não houve casos de disfunção primária, enquanto que no grupo controle houve um caso. Ademais, o número cumulativo de tratamentos para estenose biliar não anastomótica e complicações relacionadas, relatadas até 6 meses após o transplante, foi 4 vezes menor no grupo da máquina de perfusão. 2 pacientes do grupo controle precisaram fazer retransplante para essas complicações. Não houve diferença entre os grupos em relação à incidência de estenose ou vazamento biliar anastomótico. Marcadores de colestase sérica foram maiores no grupo controle, tanto 3 meses quanto 6 meses após o transplante, devido ao maior número de pacientes com estenose biliar não anastomótica neste grupo. Também não se observou diferença relevante entre os dois grupos no uso de terapia de substituição renal, tempo de permanência em unidade de terapia intensiva ou na sobrevivência do enxerto do paciente em um ano após transplante. Além disso, a distribuição de pacientes que relataram eventos adversos, como infecções, rejeição ao transplante, entre outros, foi similar nos dois grupos. Também não houve relevância clínica na diferença entre a severidade desses eventos. Na discussão, observou-se que aqueles pacientes que receberam o fígado que passou pela perfusão hipotérmica tiveram risco de apresentar estenose biliar não anastomótica sintomática dentro de 6 meses após o transplante, aproximadamente 2/3 menor do que o grupo controle, um resultado estatisticamente e clinicamente relevante. Também foi constatada uma diminuição de intervenções para estenoses biliares não anastomóticas e antibiótico terapia para colangite entre os fígados perfundidos por máquina do que entre os fígados do controle. Além disso, observou-se menor risco de síndrome de pós-perfusão e disfunção precoce do enxerto. O ensaio também confirmou o relato de um estudo clínico piloto de diminuição dos níveis de potássio séricos após o transplante hepático com o uso da máquina hipotérmica, tendo em vista que a reperfusão do transplante muitas vezes é acompanhada por uma liberação de potássio e instabilidade circulatória. Além disso, 2 pacientes do grupo controle foram submetidos a retransplante dentro de 6 meses devido à colangiopatia grave. Ao comparar a perfusão hipotérmica com a normotérmica, vantagens importantes da máquina utilizada neste estudo foram observadas, já que a manutenção do órgão em baixa temperatura é um fator protetor. Entretanto, a máquina de perfusão hipotérmica não é considerada uma ferramenta para teste de viabilidade pré-transplantação, mas é um método para reduzir a incidência de lesões de isquemia e reperfusão hepática. Isso a torna adequado para fígados de doadores com risco aumentado de complicações relacionadas à isquemia, como os utilizados neste estudo. Assim, a perfusão de máquina hipotérmica e normotérmica tem objetivos diferentes e são técnicas que não competem entre si, mas podem ser aplicadas sequencialmente com benefícios complementares. Mas o estudo também apresenta algumas limitações. Como apesar da restauração do ATP, o metabolismo hepático permanece suprimido e os fígados não produzem bile durante esse tipo de perfusão. E embora a liberação de FAD no líquido perfundido tenha sido correlacionado com uma boa função hepática após o transplante, permanece desconhecido se isso também prevê o risco de colangiopatia. Também foi observado que a perfusão de máquina não afeta a sobrevida do paciente ou do transplante. Dado a alta porcentagem de pacientes que sobrevivem após o transplante de fígado e o risco relativamente baixo de perda de enxerto, ensaios muito maiores seriam necessários para detectar um efeito sobre esses resultados. Os custos para o transplante de um fígado de um doador após a morte circulatória são de 25% a 30% maiores do que aqueles após morte cerebral, principalmente devido à maior incidência de complicações biliares. Sendo assim, a prevenção de colangiopatia pós-transplante pode não só aumentar a aceitação a esse tipo de transplante, mas também pode tornar o custo-benefício do uso dessa máquina de perfusão hipotérmica ser positivo. Assim, conclui-se que neste ensaio randomizado envolvendo pacientes que se submeteram a um transplante de um fígado obtido de um doador após morte circulatória
e tratado com perfusão hipotérmica oxigenada por máquina, levou a uma menor incidência de sintomas de estenose biliares não anastomóticas que a preservação convencional estática no gelo. Essas foram as nossas referências. Bom, agora a gente vai falar sobre a análise crítica. Na avaliação geral do artigo, observou-se que ele disponibiliza o protocolo completo do estudo e materiais complementares de fácil acesso e qualidade, incluindo material audiovisual e sumário. Também aborda seus financiadores e seus envolvimentos no estudo e declara possíveis conflitos de interesse detalhadamente. Além disso, cita o número e nome do registro do ensaio. No que se refere ao título, nota-se que ele aborda com clareza e concisão o tema que será tratado no artigo, indicando que o estudo é um ensaio clínico randomizado. Porém, não menciona que é multicêntrico e que envolveu apenas fígados de doadores por morte circulatória, excluindo mortes cerebrais, informação que é muito relevante no estudo. Já em relação ao resumo, ele é claro, organizado e conciso. Seu sumário é estruturado em contexto, métodos, resultados e conclusões. Além disso, ele aborda os fatos mais relevantes do artigo e cita os desfechos esperados, primários e secundários. No entanto, essa divisão é diferente da do artigo, o qual foi dividido em contexto, métodos, resultados e discussão. Em relação à introdução, esta faz uma breve contextualização da temática, explicando alguns conceitos e apresentando um panorama sobre o conhecimento estabelecido previamente ao estudo. Entretanto, maiores explicações sobre a importância do estudo e do tema são melhores apresentadas apenas na discussão. Além disso, ela expõe o objetivo principal do estudo e a hipótese a ser testada, mas os objetivos secundários não são explicitados. Os métodos são apresentados de forma bem demarcada e detalhada, permitindo boa análise da seriedade e qualidade com a qual o estudo foi feito. A qualidade é primeiramente demonstrada pela realização de um ensaio multicêntrico randomizado, que permite que as variáveis locais representem pouco ou nenhuma interferência nos resultados, além da participação de uma maior variedade de pacientes. Além disso, os critérios de elegibilidade foram claros, respeitados e permitiram uma margem satisfatória de participantes a serem incluídos. O método de randomização também ficou claro. O fato de nem os pacientes, nem as equipes de obtenção dos órgãos saberem das atribuições de cada grupo também é um ponto positivo, e as intervenções cirúrgicas, como o método e o tempo de preservação do órgão, foram bem especificadas, além de detalhar bem a preparação da máquina de perfusão que foi utilizada, possibilitando assim futuras replicações desse estudo. Os desfechos primários e secundários foram pré-especificados, incluindo como e quando foram medidos ou manejados, e foram citadas as formas de análise desses desfechos, assim como todas as análises de resultados e as covariáveis do estudo. Outro aspecto positivo é que, para o problema da perda de dados, os autores optaram por utilizar um sistema de imputação múltipla, que possibilita usar métodos de análise para bancos de dados completos e refletir sobre a incerteza dos valores imputados. Então, não houve grande prejuízo nos resultados e suas respectivas interpretações utilizando essa técnica. Entretanto, houve uma imprecisão nos momentos de coleta das informações acerca dos desfechos do estudo. Como outro aspecto negativo, os autores especificaram como a randomização foi feita, mas não foi explicado quem gerou a randomização e quem escreveu os pacientes no ensaio. Por fim, o método de preservação diferenciado, com o uso de máquina de perfusão, impossibilita que o estudo seja duplo cego. Em relação aos resultados, observou-se uma homogeneidade entre os dois grupos, o que é importante para a confiabilidade do estudo. Além disso, há a presença de boas tabelas comparativas entre os grupos, tornando a interpretação dos resultados mais simples. Também aborda o fluxo dos participantes e o motivo que levou 4 deles a deixarem o estudo após a randomização. No entanto, o fluxograma é apresentado somente no apêndice, e o artigo deixa de fornecer maiores esclarecimentos do acompanhamento dos pacientes após o transplante. No que tange aos desfechos secundários, há dados e comparações que não apresentam intervalo de confiança, nem valor de P, mas são utilizados no texto para comparação entre os grupos quando favorecem o estudo. Também não há grandes esclarecimentos sobre os eventos adversos apresentados pelos pacientes. A discussão compara resultados com outros estudos similares, indica outros estudos que abordam temáticas relacionadas, mas não contidas no estudo, e sugere aplicações práticas para os seus resultados. Quanto às limitações do estudo, ele traz a necessidade de ensaios envolvendo os grupos maiores, mas não explicita potenciais vieses ou imprecisões de alguns resultados. A conclusão é clara e concisa e responde ao objetivo principal do estudo, além de ser fundamentada nos resultados obtidos. O artigo baseou-se em estudos relacionados ao tema abordado e trouxe 38 referências e utilizou a norma Vancouver. No entanto, 15 das 38 referências deste artigo têm mais de 10 anos. Muito obrigada pela atenção.